Começaram a divulgar isso, porque eles sabiam que era muito importante isso. E era bíblico para se pregar o Evangelho. E é preciso receber o batismo com o Espírito Santo. E é necessário que as manifestações do Espírito Santo aconteçam para que as pessoas se convertam. E para que as pessoas sintam desejo realmente de estarem na igreja e de participarem da igreja. Então eles começaram a pregar e um dia orando pela madrugada na casa da irmã Celina. Aí você pode até ver aí a rua, né, a casa onde se acredita que a irmã Celina morava. E ali a irmã Celina foi batizada com o Espírito Santo e também uma amiga dela, a Maria de Nazaré. Número 9. Como nasceu a igreja, então, a Assembleia de Deus? Então o batismo com o Espírito Santo da irmã Celina Albuquerque e também da irmã Maria de Nazaré, que ocorreu na noite do dia 2 de junho, fez surgir uma expulsão da Igreja Batista de Belém, que culminou na expulsão de 13 membros no dia 13 de junho de 1911. No dia 18 do mesmo mês e ano, domingo, com 18 pessoas presentes, mais Daniel Berg e Gunavim, nasceu então na casa de Celina Albuquerque a Missão de Fé Apostólica, que em 11 de janeiro de 1918 foi registrada oficialmente como Sociedade Evangélica Assembleia de Deus. Então veja bem, depois que ocorreu então o batismo com o Espírito Santo da irmã Celina Albuquerque e de sua amiga e irmã a Maria de Nazaré, então houve ali um problema doutrinário na Igreja Batista. A Igreja Batista tradicional não aceita que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Consideram até, muitas vezes, como coisa, uma obra do diabo e expulsam as pessoas. E aqui em Imperatriz, por exemplo, já aconteceu várias vezes isso, na época que nós tivemos aqui de um grande avivamento, e alguns da Batista tradicional frequentaram a nossa congregação e foram expulsos, inclusive pastores, foram expulsos mesmo. Então isso aconteceu com 13 membros da Igreja Batista. Eles foram então expulsos. Houve uma decisão de excluí-los da comunhão com a Igreja Batista. E a irmã Celina então ofereceu a sua casa para que eles pudessem se reunir, para prestarem um culto ao Senhor e também para dali saírem para evangelizar, ganhando almas. Então, nós vamos ver aí que no dia 18 de junho de 1911, eles se reuniram, 18 pessoas ali, mais Gunavir e Daniel Berg, então 20 pessoas reunidas, decidiram fundar uma igreja e deram o nome então de Missão de Fé Apostólica. Depois, em 11 de janeiro de 1918, é que foram então trocar esse nome, porque precisava registrar essa igreja, e eles colocaram então, decidiram e concordaram em colocar o nome Assembleia de Deus, que era já um nome usado numa igreja pentecostal nos Estados Unidos. Então não eram dependentes da igreja dos Estados Unidos, nem comandados pela igreja dos Estados Unidos, nem eram uma filial. Mas o nome soou bem, acharam bonito e resolveram colocar também aqui no Brasil com esse nome, Assembleia de Deus. Parte 3, então, do norte para todo o Brasil. Como foi o trabalho evangelístico e a expansão nacional? Então Daniel Berg e Gunavim, juntamente com os primeiros membros da igreja, começaram a realizar cultos em outros locais em Belém. Daniel Berg e Gunavim, juntamente com os primeiros membros da igreja, começaram a evangelizar em lugares distantes de Belém, principalmente nas ilhas paraenses. Então o que aconteceu? A igreja agora já tem membros suficientes para se fazer grandes cultos na rua. E eles começaram, nos bairros de Belém, aí, evangelizarem. E também começaram a visitar as ilhas. Né? Belém, perto de Belém, tem muitas ilhas. E eles começaram, então, a visitar essas ilhas e ali foram pregando para aquelas pessoas que moravam nas ilhas. Então, ali foram nascendo pequenas congregações. Número 11, então, quais os primeiros novos companheiros missionários que foram chegando? Então, da Suécia foram chegando aí os primeiros missionários, né? Otto e Adina Nelson, Samuel e Lina Nilstrom, Frida Wingre e Joel e Signe Carlson.
Número 12. Quais os primeiros pastores ordenados pela igreja? Então temos aí Isidoro Filho, Absalão Piano, Crispiniano de Melo, Pedro Trajano, Adriano Nobre, Clímaco Bueno Asa, José Paulino Estumano de Moraes e Bruno Cholimbowski. Número 13. Apesar das muitas lutas e perseguições, aconteceram os primeiros passos para a fundação de igrejas em todas as regiões do país. Como foi? Então, membros das igrejas, missionários estrangeiros e pregadores nacionais, impelidos pelo ardor evangelístico pentecostal, começaram a visitar outros estados, principalmente aí, então, onde tinham parentes. Então, o que aconteceu? Os membros da igreja, que haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador, começaram então a viajar para a casa dos seus parentes e lá eles pregavam o evangelho, a doutrina pentecostal, e começaram a ganhar almas ali. Começou então a abrirem então, pequenas congregações em outras cidades e até em outros estados. Também os missionários suecos que foram chegando, foram aprendendo a língua portuguesa e foram já também viajando para outras cidades e outros estados, pregando o evangelho e abrindo igrejas. Também os pregadores que foram surgindo, pregadores na igreja brasileira, que também se seguiram aí com essa chama da pregação pentecostal e foram todas as cidades e estados e foram também abrindo igrejas, pregando o evangelho. Número 14. Quando se iniciaram as igrejas Assembleias de Deus em todo o Brasil? Então, se acredita que foram nessas datas dos estados. Vamos ver, no Ceará, 1914, em Alagoas, 1914, na Paraíba, 1914, em Roraima, 1915, Pernambuco, 1916, Rio Grande do Norte, 1911, 1918, tem dúvidas aí dessa data, no Maranhão, 1921, no Espírito Santo, 1922, em Rondônia, 1922, São Paulo, 1923, Rio de Janeiro, 1924, Rio Grande do Sul, 1924, na Bahia, 1926, Piauí, 1927, Minas Gerais, 1927, Sergipe, 1927, Paraná, 1928, Santa Catarina, 1920, tem aí dúvida se é 1920 ou 1931, em Acre, 1932, no Goiás, 1936, Mato Grosso, 1936, Mato Grosso do Sul, 1944 e Distrito Federal, 1956. Pergunta 15. Como os missionários escandinavos, suecos, noruegueses e finlandeses desenvolveram a doutrina das Assembleias de Deus no Brasil? Então, nas primeiras 5 décadas da Assembleia de Deus, os missionários escandinavos tomaram iniciativas que contribuíram para o desenvolvimento doutrinário da igreja. Eles fundaram jornais Boa Semente, Som Alegre, Mensageiro da Paz, criaram as lições bíblicas para a escola dominical, editaram os primeiros hinários, Cantor Pentecostal e Harpa Cristã, publicaram livros e folhetos evangelísticos, promoveram as primeiras escolas bíblicas que duravam 1 mês e fundaram a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então veja que importância a chegada desses missionários suecos que praticamente deram início ao estudo bíblico. Até então não havia o estudo bíblico, assim um departamento da igreja para se estudar a Bíblia sistematicamente, ali capítulo por capítulo, versículo por versículo. Não havia esse tipo de estudo ainda. Até era praticamente proibido haver esse tipo de estudo. O início da igreja foi assim. Então, com a vinda desses missionários suecos, é que foi então abrindo aí essa oportunidade de aprendizado. E a escola começou com 1 mês, as pessoas estudavam 1 mês, depois havia um período sem esses estudos. Mas tinha sempre aquele 1 mês de estudo bíblico. Depois foi criada então a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a CPAD. Número 16. Como os missionários norte-americanos desenvolveram a doutrina das Assembleias de Deus no Brasil? Então, em 1936, os primeiros missionários da Assembleia de Deus norte-americanas chegaram oficialmente ao Brasil. Eles passaram a atuar juntamente com a liderança sueca, principalmente no ensino bíblico, e investiram na publicação de livros teológicos, no ensino teológico formal e no estabelecimento gráfico da CPAD. Então a vinda dos americanos, norte-americanos, foi muito importante porque eles trouxeram tecnologia para a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, para que eles pudessem agora fazer revistas de escola bíblica dominical para distribuição em todo o Brasil. Então toda a igreja estava estudando uma mesma doutrina, o mesmo livro da Bíblia. E isso era muito importante para haver uma união doutrinária
da igreja. E eles também investiram na confecção de livros teológicos e também no ensino teológico sistemático. Fundaram então as escolas teológicas, que foi muito importante para a educação de todos, principalmente os líderes da igreja. Número 17. Quem está dentre os missionários pioneiros nessas áreas do desenvolvimento bíblico doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil? Então se destacam aí Gunnar Wing, Frida Wing, Samuel Nystrom, Niels Kasberg, Otto Nelson, Nils Nelson, Joel Carlson, Eurico Beckstein, Orlando Boyer, Laurence Olson, John Peter Colenda, João Colenda, Ruth Doris Lemos, Thomas Reginald Hoover e Bernard Johnson Jr. Então esses foram os principais aí fundadores dessa educação teológica no Brasil. Número 18. Como está a Assembleia de Deus em nossos dias? Complete. Então a igreja chegou ao seu primeiro centenário apresentando um crescimento vertiginoso e acelerado, consolidando-se como a maior expressão do pentecostalismo brasileiro. Numa estimativa feita em 2005, com base em números de censo brasileiro divulgado no jornal Mensageiro da Paz, as Assembleias de Deus teriam chegado a 20 milhões de fiéis espalhados por todo o país em 2010 e representariam 40% dos evangélicos brasileiros ao completar 100 anos de fundação. São mais de 30 mil pastores, mais de 6 mil igrejas-sede, mais de 2 mil missionários, milhares de obreiros e mais de 100 mil locais de cultos nos mais de 5 mil municípios brasileiros. É evidente que esses números já estão ultrapassados, né? Bastante ultrapassados. Temos muito mais do que 2 mil missionários, né? Muito mais do que 100 mil locais de cultos, muito mais do que aí 6 mil igrejas sede hoje e muito mais do que 30 mil pastores hoje. Porque as Assembleias de Deus não são apenas um segmento aí, mas são vários segmentos da Assembleia de Deus e algumas até já se tornaram neopentecostais, mas a grande maioria ainda é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pentecostal. Vamos ver agora a nossa conclusão, para completar também. Somos a continuidade do trabalho iniciado pelos pioneiros Gunnar Wing e Daniel Berg. E o centenário não deve ser apenas um fato para comemorarmos, mas para despertar-nos a continuar pregando a mensagem que deu início à nossa caminhada em território nacional. Então, qual foi a mensagem? A mensagem é: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Glória a Deus, aleluia. Então aí nós fizemos um resumo da nossa lição através do questionário e agora nós vamos passar aí alguns vídeos encontrados pela internet e também o vídeo que vem no DVD da CPAD, que você deve adquirir. Esses DVDs são importantíssimos para você guardar e sempre que necessitar você vai ter então um material importante para você estudar um determinado assunto. Então adquira esse DVD, não sei se ainda tem, mas você pode entrar em contato com a CPAD e adquirir. Também os livros que nós mencionamos e que estão aí no nosso estudo, no final do estudo está lá uma listagem de muitos livros importantes para você adquirir e colocar na sua biblioteca. São livros, no final aí da lista você pode ver que são esses livros que falam muito sobre esse assunto de hoje, sobre a história da Assembleia de Deus no Brasil. Existem outros livros, mas nós colocamos apenas esses aí. Nós vamos orar agora. Se você deseja, você que está ouvindo, deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Se você que está congregando em uma igreja evangélica Assembleia de Deus tem o desejo de ser também missionário, de levar essa palavra, essa doutrina pentecostal a outras cidades, a outros países, então você deve entrar em contato com a liderança da sua igreja e você será encaminhado para um curso que existe aí, em todo o Brasil existem cursos para missionários. Você então vai para esse curso, vai frequentar esse curso. Igual a Imperatriz nós temos um curso totalmente gratuito e esse curso então vai preparar você para ir a outro país, levar essa mensagem, levar o Evangelho, levar aí essa doutrina pentecostal.
nós temos hoje em Imperatriz quase que 500 missionários espalhados aí pelo mundo afora pregando o Evangelho. E estamos pretendendo chegar a 1000 brevemente. Então, você que deseja ir para o campo missionário, deseja ser um missionário, procure a liderança da sua igreja, procure fazer um curso sobre a missão e esteja entre aqueles que vão pregar o Evangelho, que vão levar a boa semente a todas as nações. Vamos orar agora então. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos aqueles que se entregam a Ti, Senhor. Escreve seus nomes no livro da vida e perdoa seus pecados. Faz, Senhor, maravilhas nas vidas deles. E coloca agora, Senhor, o Espírito Santo na vida deles. Ó Senhor, enche-os do Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo e dá dons do Espírito Santo. Ó Senhor, aqueles que agora, no seu coração, têm agora o desejo missionário, o desejo de levar a Tua palavra. Ó Senhor, ajuda-os, prepara-os, enche-os do Espírito Santo, concede dons do Espírito Santo, para que eles possam levar essa preciosa semente, essa preciosa mensagem do Pentecostes a toda parte. Pai querido, ajuda o Brasil, ajuda a Igreja, a Assembleia de Deus em todo o Brasil. Que haja, Senhor, paz, que haja união, que haja amor, que haja principalmente, Senhor, mansidão e humildade, que nós possamos aprender de Jesus. Ó Senhor, que Jesus seja sempre a cabeça desse corpo e que todos, Senhor, estejam debaixo dessa autoridade. Arridustarei tua remiaclada, arrabastare com força legratio emanás. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus.